Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Filipenses 2:14, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu quero falar sobre os benefícios de não murmurar. Vamos lá aprender no nome de Jesus. Queridos, murmurar no contexto bíblico significa, primeiro, reclamar em tom de insatisfação. Segundo, expressar descontentamento constantes e questionar a respeito da providência de Deus. Então, a palavra grega usada nesse versículo aí de Filipenses aponta para queixas baixas, resmungos, e resmungos que são contínuos, que revelam a incredulidade do coração. Então, não murmurar, irmãos, é confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias elas são adversas. E o que me chama a atenção, querido, é que é importante que nós possamos entender o valor de substituir a reclamação pela gratidão, mas também a queixa pela fé e a revolta pela submissão a Deus, à sua palavra e ao Espírito do Senhor. Na verdade, o coração, aleluia, que não murmura, ele demonstra maturidade espiritual, mas também confiança na soberania de Deus. Então, quais são os benefícios de não murmurar? Primeiro, não murmurar preserva a comunhão com Deus. Meus irmãos, é tão poderoso compreender e entender isso, que 1 Coríntios 10:10, Paulo diz desta maneira: E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Queridos, a ausência da murmuração mantém o coração alinhado com a vontade de Deus. Nós não somos chamados para murmurar, nós somos chamados para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo benefício, não murmurar fortalece a fé. Aleluia. Êxodo 16:8 diz: Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Irmãos, é interessante entender que evitar a murmuração é reconhecer que Deus continua no controle. Louvado seja Deus. Então, não murmurar fortalece a fé. Porque toda vez que a gente murmura, o Senhor ouve, o Senhor sabe, o Senhor discerne. Então, para ter uma fé fortalecida, nós não somos chamados para murmurar, mas nós somos chamados, querido, para a gratidão, para o louvor ao Deus, para cultuar o Senhor, para entender que Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo e todas as coisas. Louvado seja Deus. Terceiro benefício, não murmurar promove unidade. Filipenses 2:14-15, Paulo diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. A ausência de queixas, de murmurações, vai evitar divisões e vai fortalecer a comunidade de fé, que é a igreja. Irmãos, se você é aquele que ama o Senhor e a sua palavra e já tem maturidade espiritual, repreenda o murmurador, porque a murmuração gera um ambiente estéril, um ambiente, querido, que não produz, e um ambiente de desunião e de divisão. Quarto benefício, não murmurar, querido, desenvolve a gratidão. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aleluia.
Irmãos, a gratidão, ela neutraliza o espírito de reclamação, de murmuração. A gratidão, querido, é um fator fundamental na nossa vida. É uma virtude daqueles que amam o Senhor, daqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Quinto benefício, não murmurar conduz à maturidade espiritual. Oh, glória! Tiago 5,9, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns aos outros, aleluia, para que não sejais condenados. Querido, você sabe o que é não murmurar, não se queixar uns aos outros ou contra os outros? Querido, essa é uma realidade de muitos irmãos. Não é uma realidade da igreja, porque a igreja não é lugar para murmuração, para queixa, para briga, para contenda, não. É um lugar para unidade, para comunhão, é um lugar para cultuar. Mas as pessoas imaturas, elas geram isso. É isso que elas fazem. Então, controlar a língua, querido, é sinal de um coração saudável, de um coração maduro. É sinal de um crescimento espiritual contínuo e progressivo. E Deus é poderoso para realizar. Charles Spurgeon, ele disse: a gratidão é a música do coração que confia em Deus. Aleluia. John Stott, ele declarou: a fé genuína se manifesta não na ausência de problemas, mas na confiança silenciosa diante deles. Louvado seja Deus. Mas quais são os males da murmuração? Então vamos aprender. Você sabia, irmãos, que a murmuração, ela revela a incredulidade, que ela contamina não só a pessoa, mas o ambiente e impede o avanço espiritual? Aonde há incredulidade, o Senhor não operou milagres. Marcos 6 diz isso, que ali o Senhor não operou tantos milagres por causa da incredulidade deles. Então, muito cuidado. Quem murmura normalmente tem o coração incrédulo, e isso é perigoso. Primeiro mal, a murmuração provoca juízo. Querido, Números 14, 27 diz: até quando sofrereis esta má congregação, que murmura contra mim? Querido, a queixa constante entristece o coração de Deus. Deus aqui estava triste com a nação de Israel, com o povo de Israel, a quem ele chamou de meu primogênito, meu filho, meu escolhido. Agora o Senhor estava triste porque havia muita incredulidade, muita murmuração, muitas queixas uns contra os outros. Então a queixa constante entristece o coração de Deus. Segundo mal, a murmuração impede a promessa. Queridos, Números 14, 29 diz: neste deserto cairão os vossos cadáveres. Você tem noção que quantos morreram antes de chegar em Canaã? Você tem noção, querido? Foram milhares. A geração murmuradora não entrou na terra prometida. Aqueles que têm o hábito de murmurar, aqueles que são murmuradores, aqueles que têm o hábito de gerar queixas, aqueles que são ingratos, você não vai chegar a lugar nenhum. Essas pessoas não vão chegar a lugar nenhum e não terão a promessa cumprida nas suas vidas, porque você torna estéril o ambiente de milagre. Muito cuidado. Terceiro mal, a murmuração contamina outros. Número 16, 41 diz: mas no dia seguinte toda a congregação murmurou contra Moisés. Queridos, a reclamação se espalha rapidamente, destruindo a unidade. Uma pessoa ingrata, uma pessoa murmuradora, uma pessoa cheia de contenda, de queixas, uma pessoa incrédula, uma pessoa imprudente, imatura dentro de uma igreja, ela gera um inferno, ela gera um mal tão grande, ela gera um problema, ela gera dificuldade, ela gera divisões, separação. Então, muito cuidado com esse mal. Muito cuidado porque a conta chega. Quarto mal, a murmuração revela incredulidade. Irmãos,
Fiquemos atentos. Já vimos que a murmuração, querido, ela gera, ela mata a fé. O salmista do Salmo 106, 24, 25, ele diz assim: murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Quantos que as suas casas, as suas mesas, ao invés de serem mesa de comunhão, se tornou mesa de condenação, de murmuração, de queixa, mesa de juízo. Querido, a queixa constante demonstra a falta de confiança em Deus e não receberão as promessas. Quantos lares que se reúnem para falar mal da vida alheia? Quantos lares que se reúnem, querido, para questionar as coisas do Senhor? Muito cuidado com isto. Quinto e último mal, a murmuração entristece o espírito. Efésios 4, 30, 31 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ele diz no final: toda amargura e ira e cólera seja tirada dentre vós. Irmãos, o espírito murmurador abre espaço para amargura e divisão. Aonde tem uma pessoa usada pelo diabo na murmuração, na queixa, na contenda, na inimizade, na fofoca, no fuxico, ali terá um prejuízo terrível espiritual e o diabo vai ganhar terreno. Que sejamos aqueles que são apaziguadores, aqueles que são gratos e aqueles que têm alegria no coração de servir o Senhor. E para fechar, irmão, a murmuração, ela é um mal, mas não murmurar é escolher confiar. Não murmurar é escolher agradecer. Não murmurar é escolher estar firme mesmo em dias difíceis. Porque essa postura fortalece a fé, preserva a unidade, mantém viva a comunhão com Deus e com o próximo. O que me chama a atenção é que, na contramão disso, na paralela disso, nós temos a murmuração, porém, conduz à incredulidade, à divisão, à perda da promessa, à esterilidade e, acima de tudo, à destruição. Quando o coração, querido, substitui a reclamação pela gratidão, a vida espiritual do crente floresce. Aleluia, glória a Deus. E o ambiente, a geografia se enche de paz e confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo sua vida. Eu declaro que da sua boca sairão palavras de bênção, palavras de vida, palavras de gratidão, palavras de alegria, palavras de paz. Eu declaro que você tem um coração transformado. Em nome do Senhor. Da nossa boca não sairá lachorrará, não sairá morte, não sairá juízo, não sairá condenação, não sairá desrespeito e desonra para com os outros. Que o Senhor nos guarde e nos livre desse mal em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você. E há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe. Compartilhe com quem você ama. Se inscreve no canal e deixe o seu comentário. Um abraço e a paz.